O que nós estamos vivendo, Mário, no Brasil agora é o que a Venezuela faz já há muitos anos. E nós vínhamos alertando isso. Foi graças, inclusive, à censura do Supremo Tribunal Federal sobre os meios de comunicação que nós não tivemos a oportunidade de alertar o povo brasileiro melhor do que estaria por vir se Lula voltasse ao Palácio do Planalto, assim como o seu amigo Maduro e o finado Hugo Chávez já ocupam o Palácio de Miraflores na Venezuela há tantos anos. Nós temos completa convicção da vitória de Edmundo Gonzalez. Eu quero aqui aproveitar a presença, não sei se ainda está conosco aqui na audiência virtual, mas vai depois, se não estiver, receber o compêndio dessa audiência pública importantíssima na Comissão de Relações Exteriores. Eu quero aqui congratulá-lo porque nós reconhecemos ele como o legítimo presidente da Venezuela. Nós vimos o presidente o deputado Lucas Redecker, na semana passada, as atas oficiais, originais, e a oposição, eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano tem mais de 85% das atas recolhidas, dando ampla margem de votos para o candidato Edmundo Gonzalez, ou cerca de 70% dos votos, algo em torno disso ele deve ter recebido, porque obviamente faltam os 15% restantes, mas pelo volume de votos já é suficiente para afirmar que ele é o legítimo presidente eleito da Venezuela. E, lamentavelmente, nós não vemos o governo brasileiro reconhecendo a sua eleição com, eu ia usar uma palavra pior, a balela, a desculpa esfarrapada de que o governo brasileiro reconhece estados e não reconhece processos eleitorais ou outros governos. Né? Na época em que Lula foi eleito presidente, fizeram um esforço junto com todas as embaixadas para que logo declarasse sua vitória. Vocês lembram disso? Antes, inclusive, de finalizar a totalização dos votos. E agora eles vêm com essa conversa fiada de que o governo reconhece outros estados e não reconhece outros governos. É mais uma mentira do PT. Aliás, petista, a gente sabe quando mente porque ele está movendo seus lábios. É por aí, mais ou menos, o critério para entender se um petista está mentindo ou não. E mesmo calados, mentem. É impressionante, senhor presidente. Por isso, eu quero aqui saudar também a Maria Corina Machado, que é professora política venezuelana, eu a conheço já há muitos anos, estive inclusive na Venezuela, nas eleições parlamentares de 2015, no 6 de dezembro, quando houve a última possibilidade de eleição em que a oposição, inclusive, teve 2/3 das cadeiras lá. Eu estive acompanhando aquele processo eleitoral no dia 6 de dezembro de 2015. Acompanhei aquele processo eleitoral, general Girão, apesar de me retirarem as credenciais e de todos os observadores internacionais na noite anterior. O Tribunal Eleitoral decidiu, a Corte Eleitoral, decidiu que seriam cassados todos os as credenciais dadas a representantes estrangeiros no país, fazendo o que se deve fazer em qualquer eleição, que é o escrutínio dos votos e acompanhar, aliás, o escrutínio dos votos e ver se realmente está tudo ocorrendo de acordo com o que manda o figurino. Não podemos fazer isso de forma oficial, ainda assim estive lá de forma extraoficial e, repito, vi coisas, aliás, absurdas. Porque o governo lá colocava, inclusive, eu nunca tinha visto isso, milicianos junto às urnas de votação. A pessoa ia lá votar e tinha um miliciano do lado da urna. Eu vi isso com armamento, na mão. Diz que é a guarda revolucionária do Chaves cuidando do processo eleitoral, mas é intimidação pura. E ainda assim, naquela eleição, conseguiram a maioria qualificada dos 2/3 necessários para a oposição poder fazer a diferença. E o que foi feito lá na Venezuela, o bolivarianismo fechou o Congresso Nacional, acabou com o parlamento. Primeiro, houve ainda uma tentativa de reação com a eleição constitucional, porque se seguiu o trâmite constitucional do Juan Guaidó, que esteve conosco aqui na Comissão de Relações Exteriores virtualmente. Juan Guaidó assumiu a presidência do país, não era autodeclarado coisa nenhuma, porque a imprensa aqui dizia o autodeclarado, não era autodeclarado, foi votado pelo parlamento, como acontece aqui no Brasil também. Se há vacância do cargo do presidente da República por motivos constitucionais, o presidente do parlamento assume e pode ter, depois é chamado uma eleição. Inclusive, a depender do caso, no Brasil a Constituição estabelece
estabelece a eleição indireta. São casos muito raros, mas pode acontecer. Quando houve o caso todo do Michel Temer, por exemplo, com as duas denúncias da Procuradoria-Geral da República, havia esse risco de acontecer um mandato tampão de poucos meses ali, se tivesse sido acolhido pelo plenário da Câmara a denúncia. Então, tudo foi feito lá de acordo com a Constituição. A oposição sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição. Isso precisa ser lembrado. Como aqui nós temos sempre também agir dentro das 4 linhas da Constituição. Mas a gente precisa saber que eles não agem e se aproveitam do fato de que nós não agimos fora das 4 linhas da Constituição. Então, eu fico aqui, por isso, realmente muito animado em ver o Edmundo Gonzalez, a Maria Corina Machado e todos os demais participando, até porque em determinado momento houve um grande erro que a oposição venezuelana fez, e com isso eu quero encerrar, senhor presidente, que foi boicotar o processo eleitoral. Em determinado momento a oposição venezuelana disse, isso foi anos 2015, foi justamente na época que o Chávez pegou o poder de uma forma que ele nunca mais largou, e o Maduro continua segurando, decidiram boicotar o processo eleitoral e não participar. Eu não sei exatamente o ano, mas foi ainda durante a presidência do Hugo Chávez. E aquele erro fundamental da oposição, a oposição brasileira nunca pode cometer. Pelo contrário, nós temos que redobrar os nossos esforços, como já fizemos nas eleições, nos municípios, e tivemos uma ampla vitória. E nos esperem as urnas em 2026, porque teremos uma vitória ainda maior sobre essa desgraça que nós estamos vendo hoje no Brasil. Lula e o PT serão derrotados, e serão derrotados nas urnas. Muito obrigado, senhor presidente.